João 15, 1 a 5. Diz a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eles têm falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Você acredita que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Eu quero falar aqui sobre identidade e autoestima. Vez ou outra, passando pelas redes sociais, eu já vi alguns vídeos parecidos com isso. Eu vi um vídeo outro dia de uma mulher que ela passou a se identificar com essa loucura da ideologia de gênero. Ela se sente uma cobra. E ela arrumou uma roupa lá, se vestiu e estava lá em Tóquio, rastejando na rua, como se fosse mesmo uma serpente, e as pessoas olhando assim, assustadas. Eu vi um outro vídeo de um grupo de gente, umas 8 a 10 pessoas, que se identificam como cavalo. Eu te confesso que eu pensei logo no chicote e na espora. Seria uma boa pedida. A verdade, gente, é que Satanás, ele não brinca, ele não para de trabalhar, ele não tem limites. A realidade é que, assim, quando chega a situações tão extremas como esta, chamam-nos a atenção, é ou não é? Porém, há muita gente que não chegou a um nível tão assustador como esse, mas também tem a sua identidade comprometida. Não sabe quem é, não sabe os propósitos de Deus para a sua vida, não sabe onde quer chegar. Em João capítulo 15, esse texto que nós lemos, Jesus falou de si mesmo e de sua missão com clareza. Olha o que ele falou: eu sou a videira verdadeira. Ele não ficou titubeando. Ele disse que é a videira verdadeira. E ele falou também do seu pai. Ele disse: olha, eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Tem uma outra versão que diz que o meu pai é o agricultor. Jesus, ele não tinha crises de identidade. Ele sabia quem era, para que nasceu, cumprindo esse propósito até a morte. Ele sabia quem era, para que veio e cumpriu esse propósito.
Mas nesse texto, ele também revelou algo importante: só encontraremos o nosso verdadeiro propósito se estivermos nele. Olha o versículo 5 que nós lemos: sem mim vocês não podem fazer nada. Perguntas assim, de onde venho? Quem sou eu? O que será de mim? Quais os meus sonhos? Quais os meus projetos? Essas perguntas, elas são feitas muitas vezes. E geralmente, quando surgem essas perguntas, elas vêm a partir de gente que está precisando de uma profunda relação com o Senhor. Por quê? Uma profunda relação com Deus vai trazer respostas para essas perguntas. Esse som não tá legal aqui, varão. Vê o que é que está acontecendo aí. Vê a configuração do microfone, vê o que é, equalização aí, vê o que é. Tem um trem aqui ruim. Então, preste atenção nisso, olhe para mim. O pecado, ele corrompeu a nossa identidade. A Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Então essa é a nossa identidade. Porém, quando os nossos pais pecaram, essa identidade, ela foi corrompida. Mas eu quero lhe dar uma notícia aqui já de antemão, antes de continuar desenvolvendo a minha fala. Em Jesus, essa identidade que foi corrompida pelo pecado, ela pode ser restaurada. Permanecer nele é a única maneira de sabermos quem realmente somos. Então, quem é você? Algumas coisas aqui que nós precisamos compreender. Nós precisamos aqui, em primeiro lugar, compreender aqui a nossa identidade. O que é identidade? O que é autoimagem? E o que é autoestima? Então diga comigo: identidade, autoimagem, autoestima. Fala junto agora. Isso. A identidade é quem eu sou de fato. A identidade é quem eu sou de fato. É a identificação entre a alma, que é a minha parte imaterial, com o meu corpo, que é a minha parte material, física. Ou seja, é o meu interior em contato com o meu exterior. Um refletindo no outro. Apesar do meu interior, no sentido aqui da alma, não ser palpável, mas o que acontece na minha alma reflete no meu físico. O que acontece no meu físico reflete na minha alma. Isso é identidade. Olha o que o salmista declarou no Salmo 42, versículo 5. Ele fez uma pergunta lá: por que está abatida, ó minha alma? Ou seja, o físico estava refletindo o que estava no seu interior. No Éden, Adão e Eva foram criados em perfeição moral, intelectual, física e espiritual. Não tinha defeitos nisso, mas o pecado corrompeu drasticamente essa perfeição. A minha identidade, então, é isso, é o que eu sou de fato, apesar dos meus defeitos, apesar das minhas limitações. O que é a autoimagem? A autoimagem é como eu me vejo. Eu tenho a minha identidade, é como eu sou de fato. E eu tenho a minha autoimagem, é como eu me vejo. E essa autoimagem, ela pode ser real, eu me vejo como de fato eu sou. Caminhe comigo aqui, filho, acorda aí, não vaga não. A minha
percepção a respeito de mim mesmo é essa autoimagem. E isso pode ser real, eu posso me ver como de fato eu sou, mas eu também posso me ver de maneira distorcida. Como eu me vejo? Vencedor ou derrotado? Capaz ou incapaz? Amado ou rejeitado? Essa imagem, como eu disse, ela pode estar alinhada com a realidade ou ela pode estar totalmente distorcida, dependendo das experiências e das mensagens recebidas. Então, identidade é o que eu sou de fato. Autoimagem é como eu me vejo. Agora, a autoestima é o valor que eu atribuo a mim, a partir dessa percepção de mim mesmo. Provérbios 23, 7, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, a autoestima se forma principalmente nos primeiros anos de vida. Aí com 5 ou 6 anos, o nosso autoconceito já está praticamente estabelecido. Em Provérbios 4 e 23, o texto diz assim, olha: guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, peraí, como que eu enxergo a mim mesmo? Como que eu enxergo as coisas à minha volta? Como que eu enxergo as coisas que eu estou envolvido? Então, a autoestima é o valor que eu atribuo a mim mesmo, a partir da minha percepção de mim mesmo. E nesse processo de formação de identidade, existem necessidades que precisam ser supridas para desenvolvermos uma melhor percepção de quem somos. Por exemplo, quando nos sentimos amados, protegidos e aceitos, desenvolvemos a certeza de pertencimento e de valor. Uma criança que cresce em um lar em que essa criança ela foi rejeitada, ela não vai ter sentimento de pertencimento e não vai ter sentimento de valor próprio, porque ela foi rejeitada. E automaticamente isso vai influenciar na sua vida adulta e na sua percepção de si mesma em relação à sua própria identidade. Então, quando recebemos oportunidades de enfrentar, por exemplo, novos desafios, nos sentimos capazes e confiantes. Quando somos tratados com respeito e dignidade, aprendemos que merecemos ser bem tratados. A verdade, gente, escute isso aqui que eu vou te dizer. A verdade é que a gente trata o outro a partir de uma percepção que temos de nós mesmos. Geralmente, quem não valoriza a si mesmo, não consegue valorizar também o outro. Geralmente, quem desmerece a si mesmo, não consegue valorizar o outro. Geralmente, a gente mede o outro a partir da nossa própria régua de medida. Então, às vezes, o maltratamento que alguém nos dá fala muito mais a respeito da pessoa do que da gente mesma. Essas coisas, elas estão ligadas com 3 coisas importantes: afeto, capacitação, que é aquilo que você foi treinado para executar agora na vida adulta, e com reconhecimento. Então, você já viu que existem pessoas que foram criadas em um lar em que a criança cresce, em que ela sempre é repreendida pelos erros que elas cometem, mas elas nunca são elogiadas nos seus acertos? Ou seja, essa pessoa ela vai crescer e vai se tornar um adulto
que não vai reconhecer o seu próprio valor. Isso é a base da nossa identidade e determinam como nos relacionamos com nós mesmos e também com os outros. Preste atenção nisso aqui. Antes de conhecermos a Cristo, nós manifestamos características extremamente negativas, características que têm a ver com a nossa vida carnal. A nossa identidade sem Cristo, gente, ela é distorcida. O ímpio vive nessas práticas de maneira mais natural possível, se não em uma, mas em outra. Olha só: agressividade, negatividade, crítica excessiva, rancor, insegurança, covardia, medo, inconstância, descontrole emocional. Só que quando nós temos um encontro pessoal com Jesus e uma experiência profunda com Jesus, isso aqui, gente, está muito além de simplesmente frequentar a igreja. Está muito além de simplesmente ler uma Bíblia ou ouvir uma pregação. Eu estou falando aqui de uma profunda experiência com Jesus, de uma experiência que marca, de uma experiência que transforma a nossa vida de fato. Quando nós temos essa experiência, o Espírito de Deus vai desenvolver em nós outros tipos de características. Vamos nos tornar pessoas amorosas, cheias de alegria, de paz, de paciência, de bondade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio, de confiança, de gratidão, de humildade, de coragem, de determinação. Percebe aqui algumas causas que causam ferida na nossa identidade. A identidade nossa, a nossa identidade, ela pode ser mudada, afetada e viver desse jeito aí, ó. Percebe a moça com uma máscara, em volta várias outras máscaras. Então, assim, em estações diferentes da vida, a pessoa vai trocando as máscaras, ela vai trocando as aparências. Eu já ouvi gente dizer assim, você pergunta para a pessoa assim, você está bem? A pessoa responde, tem que dizer que está. Não, peraí, filho, tem dias que você não vai amanhecer muito legal, isso é normal, nós somos seres humanos. Tem dia que você vai amanhecer assim com sua autoestima um pouco baixa, às vezes você está enfrentando uma situação de dificuldade na família, no trabalho, está com um problema de saúde, não dormiu bem à noite, alguém falou com você algumas coisas que te desagradou, que te aborreceu. Gente, não existe um estalar de dedos, uma varinha mágica que você executa isso e fica livre das suas aflições. Não, pelo contrário. Agora é o seguinte, nós não podemos viver a nossa vida com essas facetas assim, em que a gente coloca uma máscara para fingir em um determinado momento, em um determinado lugar, e tocar a vida assim como se estivesse tudo bem, quando que na verdade dentro de nós está acontecendo um vazio tão terrível. Qual que é o caminho então? Primeira coisa é descobrir isso, admitindo isso. E eu vou pensar isso com você daqui a pouquinho. Antes eu quero falar aqui de algumas coisas que causam essa distorção de identidade. Resulta, por exemplo, de um ensino religioso falso. Quantas pessoas vivendo assim? A identidade ferida resulta de causas específicas que deixam marcas profundas. E o ensino religioso falso é uma das coisas. Às vezes é dito o seguinte: o ser humano não tem valor, que o pecado nos torna insignificantes aos olhos de Deus, ou seja, sem valor, ou que amor próprio é pecaminoso. Gente, todo excesso, a psicologia diz que esconde uma ausência. Primeira coisa, o excesso esconde uma ausência. Segunda coisa, espiritualizando aqui,
nenhum excesso é de Deus. Satanás é o pai dos extremos. Então, amar a si mesmo é um mandamento bíblico. Mas há alguns ensinos religiosos por aí que conseguem colocar na cabeça de muita gente que ter amor próprio é pecaminoso. E que nós somos apenas vermes. Mas a pergunta é, olhe para mim, Jesus daria a sua vida por um ser totalmente sem valor? Bata no peito assim com alegria e diz, eu tenho valor. Diga, meu filho, diga, eu sou valioso, eu sou valiosa, diga isso aí agora. Satanás quer que você se sinta sem valor, insignificante. Será que Jesus seria tão otário? Eu vou usar essa palavra aqui para te chocar. Será que Jesus seria tão otário o suficiente de morrer por alguém sem valor? Ele deu a sua vida, gente, porque nós somos preciosos. Pedro falou, olha, não foi com prata e nem ouro que você foi resgatado da sua vã maneira de viver que aprenderam com seus pais, mas vocês foram comprados pelo preço precioso de sangue. Ouro e prata é insuficiente. Jesus só morreu por nós, gente, porque toda a riqueza do mundo seria insuficiente para nos comprar. Nós somos preciosos. Esse ensino de que nós somos totalmente sem valor, além de colocar problema na nossa identidade como filhos, nos leva também a uma distorção da nossa visão em relação ao amor de Deus. Não, gente, Deus nos ama. Jesus disse em João 3,16 que Deus nos ama de tal maneira, não deu nem para descrever a maneira, de tão grande que é o amor de Deus. Mas um ensino distorcido disso provoca feridas na nossa identidade. Experiências passadas também moldam a nossa autoimagem. Percebe que nós vivemos uma sociedade em que as pessoas, elas são medidas pelo sucesso delas ou pelo fracasso delas. As pessoas não são medidas pelo valor que elas representam, mas elas são medidas pelo sucesso, por aquilo que faz, por aquilo que tem ou por aquilo que deixa de ter. Então, frequentemente, se fracassamos em alguma coisa, pensamos logo que não valemos nada. O relacionamento entre os pais também, entre pais e filhos, é um outro fator extremamente determinante. Quantos pais não dizem para os filhos, você é uma peste, você é um diabo, você é um capeta. Quantos pais não amaldiçoam os seus filhos? Quantos pais que além de rejeitarem os filhos, dizem isso abertamente para eles, você nasceu sem ter sido planejado. Você foi um acidente. Alguém que ouve isso, gente, vai crescer com um problema na sua autoimagem, ou seja, na visão que tem de si mesmo. É preciso a gente pensar nessas coisas. Há pais que envergonham os filhos, raramente elogiam, evitam carinho, não demonstram o valor que os filhos têm. Mas há também um extremo oposto, que é a super proteção. Meu filho, o menino já está grande. Ore, pastor, pelo meu bebê, tadinho. Eu estou com tanta pena dele. Quantos anos tem seu bebê, filho? 37. A minha mãe estava dizendo para mim semana passada assim, não, eu estou com tanta dó do seu irmão. Eu falei, mãe, por quê? Está trabalhando tanto. Eu falei, e eu tenho dó de quem trabalha? Tem que trabalhar. Eu vou estar com dó de quem trabalha? Tem que trabalhar, meu filho.
Não, quer proteger, assim, extremamente, quer criar uma espécie de uma redoma. Não, meu filho. Chega uma hora que o passarinho, ele tem que sair do ninho. Ele tem que voar. Então, proteja o seu filho, cuide dele, mas não crie uma superproteção, não crie uma dominação. Se há pais que desvalorizam, desmerecem, descuidam, não elogiam, não tratam com cuidado, há pais que fazem isso excessivamente. Que o menino já está grande, já está com 20 e tantos anos. Se o pai e a mãe morrer, o menino não sabe o que fazer. Não sabe onde está nada, não sabe o que fazer, não sabe que decisão tomar, não sabe que rumo tomar, porque houve uma proteção excessiva, ou seja, esse menino cresceu e não foi preparado para a vida. Automaticamente, isso é um bebê grande. Só deixou de chupar chupeta e mamar mamadeira, e deixou de usar fralda, mas continua sendo um bebezão, por causa do excesso de proteção, e que prejudica também a identidade. E por fim, há expectativas também fora da realidade. Ô filho, a gente precisa sim sonhar, a gente precisa planejar, a gente precisa crescer, a gente precisa pensar no amanhã, fazer planos para o futuro, a gente precisa desejar melhorar. Agora, faça isso com o pé no chão. Faça isso com a consciência. Sonhe algo que é plenamente capaz de acontecer na sua vida. Porque se você subir muito a régua, sabe, e que pode estar assim, fora do seu alcance, fora da sua realidade, e isso caminha para não acontecer, e aí você vai se frustrar. Sabe? Então, peraí, faça um planejamento, por exemplo. Vou trocar aqui a miúdos para você. Você pensa em comprar alguma coisa. Tá. Faça um planejamento com o pé no chão, dentro daquilo que você imagina na sua realidade financeira. Você está estudando agora. Beleza. Qual que é o curso que você está fazendo mesmo? Eu estou fazendo... Vou dar o meu exemplo aqui. Eu estou estudando história. Alguém já perguntou, você quer ir para a sala da aula? Eu falei, não, senhor, eu só estou querendo o diploma. Tá, vamos supor que eu estou fazendo história para mim ser um professor lá na escola. Gente, não adianta eu falar assim, eu vou dar aula de história aí para o ensino médio, mas eu quero comprar para mim um jato de 80 milhões de dólares. Um professor de história ganha salário para comprar aí, gente. Percebe? Então, peraí, qual que é a minha realidade? Não, eu estou estudando medicina. Peraí, agora dá para subir a régua um pouquinho mais. Um médico, ele vai ganhar melhor do que um professor de história. Se ele é especializar, dependendo da área que ele está se especializando, ele pode ganhar um pouco melhor do que um clínico geral. Está entendendo isso aqui? Então, assim, tenha planejamento, pense no amanhã, faça planos, tenha sonhos, mas coloque a régua dentro daquilo que é a sua plena realidade, porque senão você sobe a régua demais e daqui a pouquinho vem a frustração.
Sabe, meu filho? E aí vem o fracasso. E aí vem a ideia de que não adianta ter propósito. Peraí, o propósito ele é bom que aconteça, mas eu preciso ser racional. Quantos estão entendendo, diga amém. As consequências de uma autoimagem negativa, elas são devastadoras. O que é a autoimagem? Olhe para mim, a autoimagem é a maneira como eu me enxergo. A maneira como eu me enxergo pode ser real, eu me enxergo de fato como eu sou, mas isso também pode ser distorcido. E se isso for distorcido, eu tenho um problema. Porque a autoimagem negativa, ela me faz enxergar a mim mesmo de maneira distorcida, com falta de confiança pessoal, e isso vai me dificultar nas minhas decisões, porque alguém que não confia em si mesmo, vai ter dificuldade para tomar decisões, vai ter falta de capacidade para descobrir propósitos da vida. Gente que tem a imagem distorcida de si mesma vai ter sensação constante de derrota, insegurança, frustração. E sabe o que pode acontecer? Gente com isso aqui pode entrar para um outro extremo, totalmente ao inverso, e ter desejo de poder, até de controlar os outros para compensar a falta de segurança. Percebe aqui que a falta de alguma coisa pode nos levar para um excesso? Então é o seguinte, o indivíduo, ele vai ter uma ausência. E essa ausência vai fazer ele buscar uma maneira de compensar isso com um excesso de outra maneira. Por exemplo, quando eu falo assim de que o excesso esconde uma ausência ou uma falha, eu estou dizendo o seguinte: quando você vê alguém falando demais num assunto, o assunto dele é só isso, a psicologia vai dizer que aquilo ali é a fraqueza da pessoa, é a ausência da pessoa. Por exemplo, você vê alguém falando em... Vou dar um exemplo aqui muito comum. Você vê alguém aqui que fala toda hora em questões sexuais. Você não pode falar nada perto dela que ela leva para um duplo sentido. Ela aborda isso de tudo quanto é maneira, em forma de piada. Ela fala disso o tempo inteiro, que seja de uma maneira maldosa, que seja para tentar explicar, que seja para, numa pregação, para ficar falando disso o tempo inteiro. Com certeza, essa pessoa vai ter algum problema nessa área. Ou ele tem um vício, ele tem um descontrole, ou ele tem falta, ou ele está mergulhado em outros distúrbios dentro dessa área, como, por exemplo, a pornografia. Percebe isso? Então, a ausência, ela vai fazer o indivíduo caminhar para algum excesso. E dentro disso aqui que eu estou dizendo, às vezes o indivíduo é inseguro, é inconstante, mas para demonstrar controle e superioridade, para camuflar isso, ele vai buscar alguma maneira de controlar as pessoas. Isso acontece muito, por exemplo, dentro do casamento, dentro do ambiente familiar. Pais que controlam os filhos, maridos que querem controlar as suas esposas como se fosse quase que uma espécie de escrava. Quando essas necessidades não são atendidas, minha gente, surgem feridas que moldam negativamente a nossa identidade. A falta de afeto sincero gera uma insegurança em que nada nos agrada. Você conhece alguém assim? E desenvolvemos uma visão constantemente negativa de nós mesmos, vivendo inibidos,
Ou seja, timidez exagerada, medo, dificuldade de relacionamentos, porque falta segurança. Olhe para mim. Quando não recebemos chances de tentar tarefas novas, como por exemplo os nossos pais ou autoridade sobre nós, não nos dá a oportunidade de correr riscos mínimos, nos sentimos incapazes. A ideia é de que ninguém acredita em nós. Peraí, é uma coisa tão mínima. Não, mas você não pode. Peraí, eu me sinto incapaz. E isso vai gerando em nós essas crises de identidade. Quando somos maltratados, desrespeitados ou constantemente criticados, chegamos à conclusão que não merecemos ser amados. É só crítica. Um fala, outro fala, é o apontamento do dedo. Então isso vai transformando a nossa identidade em alguém que não reconhece o valor próprio e nem deixa os outros amarem. Recentemente eu disse para alguém essas palavras, eu falei: olha, você é alguém que socorre todo mundo na sua família. Você está precisando deixar as pessoas amarem você também. Que vai chegar uma hora, e chegou, que era o caso que eu estava dizendo para a pessoa, que agora você está precisando de cuidado. Você está precisando que alguém cuide de você. Só que a pessoa, ela acostumou tanto a fazer pelos outros e não recebe isso de volta de ninguém, que quando ela precisa, ela tem dificuldade de deixar os outros ajudar ela. Ela tem dificuldade de deixar os outros amar ela. Não, gente, a gente precisa nos amar e a gente precisa amar, receber amor do outro também. Isso caminha aqui, por exemplo, você conhece alguém que tem dificuldade de aceitar a ajuda dos outros? Não, eu não aceito a ajuda de ninguém. De certa forma, isso expressa uma ideia de orgulho que está totalmente ligada à identidade da pessoa, é quem ela é. Ela é assim. Mas há também o oposto disso. O oposto disso é aquela pessoa que ela nunca se mexe, ela vive sempre da ajuda do outro. É também quem ela é. Ela não aprendeu a resolver, não aprendeu a caminhar com as próprias pernas. Então, isso vai enraizando em nós e vai criando a nossa identidade, vai formando quem a gente é. E como resolver isso? A clareza sobre a nossa identidade, minha gente, quem me ouve diz amém. Quem está me entendendo diz amém. A clareza sobre a nossa identidade começa a ser resolvida quando entendemos o propósito de Deus para a nossa vida. O que Deus tem para você, o que Deus quer para você, qual que é o propósito dele para você, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, qual que é o propósito de Deus para você, na família que você faz parte, qual que é o propósito de Deus para você, enquanto profissional. Eu conheço uma menina mesmo, ela tem a idade da Mical, assim, mais ou menos. Essa menina já tem uns 4 anos isso, quando ela terminou de fazer de formar o ensino. É ensino médio que fala? É ainda ensino médio que fala? Mudaram tem tudo aí, tem hora que eu fico meio perdido. Ela terminou, ela formou e foi para a faculdade. E o pai, disposto a investir nela, disposto a bancar uma faculdade para ela. E ela disse depois que estava sendo por um tempo já tocada por Deus. E essa moça, ela foi parar um dia, num momento na igreja, parece que de um momento missionário na igreja, e nesse lugar, ela fechou a conta daquilo que ela vinha sendo tocada.
Ela chamou seu pai e disse: pai, eu vou fazer faculdade. Eu vou fazer medicina. Só que tem um detalhe. Eu vou fazer medicina, o senhor vai bancar a faculdade para mim, eu vou sair do país. Acho que ela foi fazer faculdade no Paraguai. E ela disse: olha, e quando eu me formar, eu vou para algum lugar do mundo, para mim ser missionária disfarçada de médico. E ela já está em fases aí de finalização, parece. E ela já, vez ou outra, eu vejo alguma coisa dela, que ela já está fazendo viagens e entrando em lugares para prestar auxílio na área de saúde, em tribos, em países onde as pessoas não têm acesso à saúde. Ela entendeu o propósito de Deus para a vida dela. Então a nossa identidade, ela começa a ser resolvida quando nós compreendemos o propósito de Deus para nós. O que Deus quer para você? Jeremias 29:11, eu sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, que são pensamentos de paz e não de mal. Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Lembra do filho pródigo? Da parábola do filho pródigo, lembra? Sim ou não? Lembra do irmão do pródigo? O irmão do pródigo é um clássico exemplo de alguém que não conhece os propósitos do pai para si. Quando seu irmão voltou para casa depois de ter desperdiçado parte da herança, no versículo 30 de Lucas capítulo 15, o irmão do pródigo disse ao pai: esse teu filho. Ou seja, ele se referiu ao pródigo como filho, mas ele disse assim: eu estou te servindo. Ou seja, ele se referiu ao pródigo como filho do pai, mas se referiu a respeito dele em relação ao pai como servo. Olha a imagem distorcida a respeito dele. Ele disse: esse teu filho desperdiçou tudo. Quando ele foi falar dele próprio, ele disse: eu te sirvo, sem desobedecer suas ordens. Apesar do pródigo ter feito tudo o que fez, o irmão ainda via ele como filho, mas tinha uma visão distorcida a respeito de si mesmo, que se enxergava como servo. E o pai convidou ele: vamos entrar para dentro de casa, meu filho. Meu filho, escute aqui. A única maneira de enxergarmos quem de fato somos e ter a nossa identidade com clareza na nossa vida e de maneira restaurada é chegar para perto do pai, para onde o pai está nos chamando. E o pai disse assim: vem para cá. O pai está te chamando também nessa noite. Venha para perto. Entre, meu filho, venha para perto de mim, venha. O pai está te chamando, venha para perto. Paulo descreveu a nossa identidade restaurada em Efésios 1, versículos 3-6. Ele diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo, nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e nos predestinou para a adoção de filhos. Esta é a nossa identidade, escolhidos e amados pelo Pai. Você pode levantar sua mão para o céu e falar alguma coisa para Ele? Você é filho. Jacó é um outro exemplo de alguém com crises de identidade. Em ocasiões diferentes, quando alguém perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: meu nome é Esaú. Quando o pai foi abençoar os seus filhos com a bênção patriarcal, Jacó chegou a enganar o próprio pai, se passando pelo irmão. Meu nome é Esaú. Você já quis ser quem? De vez em quando alguns de nós
são pegos aí, enfeitiçados pelas postagens das redes sociais de alguém. Gente, eu queria ser essa pessoa. Ô meu filho, você não sabe de nada. Ninguém posta no Instagram que está comendo angu com farinha. Todo mundo só posta que está comendo picanha. O casal maravilhoso que você vê lá, vivendo assim, um conto de fada. Por detrás das câmeras, eles têm dificuldades também. Um indivíduo que você vê lá postando um carrão e na praia todo dia, nem todos, mas muitos deles, estão devendo aquilo tudo. E você fica aí fingindo de bobo. Estou querendo ser desse jeito, fica ativo, sou. Um dia, Jacó teve uma experiência extraordinária com Deus no Vale de Jaboque. Vale de Jaboque. Mudando a sua vida para sempre. A primeira coisa que ele não pôde negar é quando ele segurou o anjo de Deus. Olhe para mim aqui. O anjo de Deus perguntou para ele assim: qual que é o seu nome? Você acha que o anjo de Deus não sabia quem era ele? Claro que sabia. Você acha que Deus chegou lá no jardim perguntando assim: Adão, onde é que você está? Você acha que Deus não sabia onde é que ele estava? Sabia. Só que para resolver isso, meu filho, a primeira coisa que a gente precisa fazer é admitir. Quando Deus gritou: Adão, onde é que você está? Deus queria ouvir Adão dizer: ó, estou aqui, Senhor, escondido, correndo do Senhor. Quando o anjo de Deus perguntou para Jacó assim: qual que é o seu nome? Ele sabia quem era Jacó, só que o anjo queria que Jacó dissesse: eu sou Jacó, o enganador, o mentiroso, o trapaceiro. Ele tinha que admitir quem ele era. E aí ele não teve como falar que era Esaú. Ele não teve como fugir. Nesse encontro, Deus mudou muito mais do que o nome de Jacó para Israel. Mudou o seu interior, a sua essência e a sua maneira de ver a si mesmo. A saída para as crises de identidade começa com você admitindo quem você é. Enquanto você viver fugindo dessa realidade, usando máscaras, disfarçando as suas fraquezas, nada mudará na sua vida. Feito isso, admitindo quem você é, oh querido, se entregue sem reservas na presença de Deus. Permita que Ele mexa nas suas estruturas. Permita que Ele mexa nas suas estruturas. Tem uma música, cantou dizendo, contando a história de Zaqueu: mexe nas minhas estruturas. Você está achando que isso é fácil? Você já cantou isso muitas vezes, não já? Pois é. Só que quando Deus começa a mexer nas nossas estruturas, a gente não gosta. Porque vai mexer no nosso ser, vai mexer em quem que a gente é. Vai causar uma bagunça. A estrutura é aquilo que nós somos, é a nossa identidade. Quando Deus começa, quem que você é? Por exemplo, quando Deus vai tratar alguém orgulhoso. O orgulho na vida de algumas pessoas fazem parte daquilo que elas são. Quando Deus vai tratar o orgulho, meu filho, é um custo. Porque como é que Deus vai tratar o orgulho? Deus vai moer essa pessoa. Deus vai colocar na prensa. Dessa turma que não gosta de receber favores, ô meu filho, a pessoa vai procurar de tudo quanto é jeito, resolver por conta própria, e não vai dar certo até ela ter que bater na porta de alguém: ô fulano, eu preciso de você. É assim que Deus vai tratando o orgulhoso. Percebe? Então, depois de admitir quem nós somos, permitir que o Senhor mexa nas nossas estruturas.
Quando estiver satisfeitos em Deus, ou seja, que estivermos realizados com Deus e conosco mesmo, cientes de que somos filhos amados, os rótulos, escute isso aqui, quando estivermos satisfeitos em Deus e conosco mesmo, resolvidos, nenhum rótulo que alguém vai colocar em nós vai nos incomodar mais. Não importa o que alguém fala ou deixa de falar. Recentemente, alguém disse para mim umas palavras por aquilo que eu faço, esses rótulos que gostam de colocar em pastores por aí. Falou comigo. Eu respondi para a pessoa, olha, não é que eu estou dizendo aqui, irmãos, que eu estou totalmente resolvido com isso, não. Eu estou precisando melhorar. Me ajuda que eu sozinho não consigo, eu só sei errar. Lembra da música? Pois é assim, me ajuda a melhorar. Sozinho eu não consigo, eu só sei errar. Mas essa pessoa veio com esses linguajares aí que geralmente falam de pastores e veio falar comigo. E eu ouvi a pessoa assim. E eu disse para ela, é isso que você pensa? É, que geralmente é assim. Eu falei, pois é. E para mim, não estou nem aí para você. O que você pensou, deixou de pensar, não me afeta. O que manda sou eu. Eu sei da minha consciência. Então, vai andando. Quando essas coisas são resolvidas em nós, gente, mas não estou dizendo que não tem nada que me irrita, não tem sim. Estou no processo. Mas quando a gente começa a ficar resolvido com essas coisas, esses rótulos não nos pegam mais. João capítulo 1, versículo 12. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Aquele que se vê como filho de Deus, se coloque de pé e me escuta aqui para eu terminar com você e onde você está. A sua identidade não é definida pelo passado. Oi, psiu. A sua identidade não é definida pelo passado. A igreja é um lugar de muitos ex, um monte de coisa. Há tantos outros que não são ex nada. Eu, por exemplo, não sou ex nada. Mas nós somos tão dependentes da graça de Deus quanto aqueles que são ex alguma coisa. A sua identidade não é definida pelo passado. Sua identidade não é definida pelos erros, pelas palavras que disseram sobre você, ou pelas expectativas que você não cumpriu. A sua identidade verdadeira está escondida em Deus, está escondida em Deus, está escondida em Deus, está escondida em Deus. Você foi criado à imagem do Criador, e em Jesus essa imagem está sendo plenamente restaurada. Não permita que as vozes do passado falem mais alto do que a voz de Deus para você. A Jesus, em Lucas 3:22, Deus disse: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Que essa palavra também seja direcionada a você. Permaneça na videira, nele somos mais que vencedores. Levante a sua mão. Somos filhos amados, escolhidos, destinados a fazer a diferença. Pedro falou que nós somos nação santa, povo adquirido. Nós temos um pai. Esse pai não nos abandona. Nós temos uma pátria. Jesus disse em Lucas 10 que o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós não somos órfãos, nós não somos desterrados. Nós temos pai, nós temos uma pátria. Deus é o nosso pai, o céu é a nossa pátria. Deus é o nosso pai.